eu vou explicar o trabalho para vocês conforme vocês forem perguntando. E aí tem o João, a Patrícia que trabalha lá há um tempão, a Rita só está lá há 3 anos, o Inácio e a Ângela. Já virou patrimônio já. Então, vocês vão ter que perguntar. Porque... Não. Quem quiser perguntar, vem no microfone e pergunta. João. Não, Felipe, calma. Obrigada, querido. Olha só, o que significa aquele fio que você vai enrolando? Fio. Pra depois fazer. Que veio o tubo primeiro. A intuição. Tá. Faz um tubo, aí depois cada um puxa o fio. Tá, bota o microfone pra você não ficar. Tem que ficar pertinho do microfone para falar. Aí você puxa o fio e fica esperando a hora de você usar a sua intuição e fazer a pessoa o que tem que fazer, assim ou assim, aí você resolve. Eu já sei o que é. Existe uma teoria na física quântica que chama teoria das cordas. É quando você entrelaça o DNA, a sequência do DNA de uma pessoa com a outra. E para isso você tem que fazer uma corda. Então no mental eu crio vários DNAs do paciente, das pessoas que estão na sala. Cada pessoa tem uma cor, um número e às vezes um animal. O animal não adianta, não serve para nada, mas o número e a cor eu uso uma sequência na minha cabeça, um cálculo. Eu misturo essas cores, esses números, faço uma conta. E aí eu vou enroscando um DNA no outro, e aí eu peço para vocês fisicamente segurarem como se fosse um fio. Conforme vocês vão misturando ali no corpo, eu mentalmente vou pegando o DNA do paciente que está doente, ou tem uma doença, pode ser uma doença emocional, uma doença física, e pego o seu DNA que está bom e enrosco com o dele. Assim o seu DNA, que é um corpo energético, ele vai entrar em enlace com o DNA do paciente, né? E aí vai fazendo uma corda. Quando acaba, você vê que todo mundo está um enroscado no outro. Esse enrosque, a gente joga para o universo a energia e deixa que os seres que estão dentro da sala façam como é que é? Isso, colhem. Ele faz a colagem. Então ele vai colar em cima. Às vezes a gente pede para fazer uma tela em cima, às vezes a gente pede para fazer uns espelhos. Por que eu peço para fazer espelho? Você sai aqui hoje, vai na rua, alguém te dá uma fechada, a primeira coisa que você vai fazer, vai xingar às vezes a pessoa, e a pessoa vai xingar você de volta. O espelho serve para quando a energia bater, ela voltar, porque você está com o seu corpo energético aberto. Então significa que aquela energia pode penetrar em você e aí essa penetração vai te machucar. Tá? Então é mais ou menos isso. Vocês dois aí que estão começando a trabalhar, vocês não têm dúvida nenhuma. Então levanta e vem perguntar, cara. Aqui todo mundo é amigo ou paciente. Ninguém aqui é... Por que você trabalha com número e animais? Tá, o número serve para mim fazer uma conta, e o animal é para você não pensar na conta de casa, na conta do vizinho, no que a tua mãe falou, no periquito, no papagaio. Então eu peço você concentrar no animal para você desfocar o seu pensamento de fora. Por que eu peço isso? Porque eu consigo ler o pensamento, a vibração do pensamento de cada um de vocês. Por isso que eu fico extremamente irritado quando tem conversa dentro da sala e a pessoa está falando com a outra, mas ela está pensando uma outra coisa. Aquilo me deixa extremamente irritado. Mas aí você tem percepção até da outra mata? Você não está trabalhando? Todas. Se você estiver falando em silêncio, mesmo falando baixinho e pensando em outra coisa, o zumbido que faz dentro da minha cabeça é perturbador. Eu estou falando aqui com você, mas meu pensamento está em outro lugar. E aí você não sabe se o que eu estou falando é realmente o que eu estou pensando.
E aí atrapalha, porque a frequência do pensamento e a frequência da voz, elas afetam muito o trabalho. Tipo, por que tem música no trabalho? Porque você pode perceber, o paciente deita na maca, a música que vem para o paciente condiz com o problema que ele tem. Tá? Ou, por exemplo, semana passada, você baixa e ia entrar na sala e a música dele começou a tocar. Aí eu falei, daqui a pouco ele vai entrar na sala. Mas não deu outra, deu 2 minutos, o garoto entrou na sala. Ela gosta muito do Ganesha, do mantra. E ela deitou na maca, pum, entrou a música que ela gosta. O som ajuda a fazer com que a frequência da célula, porque assim, a nossa frequência, a gente tem 200 mil frequências e 3 grupos. A gente tem cerca de 600 mil frequências elétricas dentro do corpo. Essas frequências, elas se misturam como uma grande matriz, tá? O seu cérebro, ele consegue fazer vários comandos sem que você fale para ele o que ele tem que fazer. Isso tudo é através de frequência e eletricidade. Essa eletricidade que tem no corpo, por exemplo, tem a pessoa falando ali, eu estou escutando o pensamento da pessoa falando. E isso atrapalha a minha cabeça, porque vai me dando distúrbios. Por exemplo, se apagar a luz, para mim, eu fico super bem. Porque eu desfoco um pouco do que a pessoa está pensando e nem ligo para isso. Mas a frequência elétrica dentro do corpo, ela tem um problema muito sério. Que é, quando você pensa uma coisa, todas as células acompanham a vibração daquele pensamento seu, independente do que você fala. O seu pensamento é muito mais forte do que a sua fala. Então, quando eu falo, fulano, pensa no animal, eu quero que ele desfoque do pensamento, ele neutralize o pensamento dele, para eu poder fazer a desmaterialização de uma doença. Ao contrário de muitos lugares que fazem materialização, o que eu faço é o inverso, eu desmaterializo, tiro de dentro do corpo do paciente. Por isso que vocês veem, às vezes vocês veem pessoas tossindo lá dentro. Porque a tosse é porque eu estou puxando através do corpo do paciente, eu puxo a doença através de um canal que seria alguma outra pessoa que tem efeitos físicos, mas não sabe trabalhar. Puxo através do corpo dela, extraio aqui pela nuca, puxo para dentro do meu corpo e descarrego na terra. Nenhuma energia você consegue transformar ela em zero. Você consegue mutar a energia, transformar ela, mas você não consegue destruir isso. Você não consegue destruir energia. Você só consegue tirar ela de um lugar e colocar em outro. Então, o pensamento é muito importante. E a cor dessa história? A cor o universo tem 7 cores primordiais, que são as cores do arco-íris. Na hora que você pede uma cor, eu uso a frequência da cor. Eu não uso a cor, eu uso a frequência dela, o equilíbrio e o som da cor. Você pode ir no YouTube e botar assim, 432 MHz sound, e você vai ver o que o som faz na areia, por exemplo. Você pega uma chapa de ferro, bota areia em cima, bota um som de 432 MHz, 512. Tem algumas frequências que são típicas para cura. 432 era a frequência de Mozart. Ele, quando gravava música, quando ele tocava, ele sempre tocou nessa frequência. Depois que eles reduziram a frequência para um outro número, não sei porquê. Parece que as músicas de rock não ficam bem gravadas numa frequência alta. Elas precisam de uma frequência mais baixa. Por isso que elas irritam mais as pessoas. Se você escuta muito rock, não sei o que, você fica extremamente irritado, porque a frequência é muito baixa. Então a oscilação é muito mais rápida. E aí deixa as tuas células mais irritadas. Então se você aumenta a frequência, e a cor tem uma frequência. Essas cores entram em frequência, e aí eu uso um cálculo na minha cabeça, que aí a minha cabeça é muito matemática. Ela é toda formada de números,
E eu vejo pensamento por número, eu vejo pensamento por frequência, eu vejo pensamento por onda. Eu não escuto nenhum som, ninguém falando comigo, nada disso. Eu escuto uns zumbidos dentro da minha cabeça. E aí esse zumbido, lógico, através da minha vida toda, eu fui decodificando isso para saber o que era. E através de experimentação, eu fui experimentando, isso dá certo, isso não dá certo, isso dá certo, isso não dá certo. Então eu fui botando cada vez mais um experimento atrás do outro. Todo mundo que entra nessa sala que já trabalhou em centro espírita ou já foi em centro espírita, fala assim, pô, esses caras são um bando de maluco, trabalham com luz, com som, falam durante o trabalho, mas funciona. Por que isso? O som cura. É provado no laboratório que som cura. A cor, cromoterapia feita de cor, também cura. Você falar com o outro, você está dando a chance do outro se expressar e usar a intuição dele. É muito importante você escutar a pessoa que está do teu lado e não ter um processo mecânico, porque o ser humano não é igual ao outro. O cara que falar para mim que todo ser humano é igual ao outro, eu vou falar, então você me prova que o ser humano é igual ao outro. Não é. Não existe nenhum DNA igual ao outro. Nenhum. Por mais que tenha uma fração de 8 casas, 10 casas decimais diferentes, 0,0001, ele é diferente do outro. Por isso que eu uso todos os recursos, os que eu aprendi e os que eu inventei. Alguns eu inventei, veio na minha cabeça e eu fui usando. Alguns eu descartei ao longo do caminho, que eu vi que não funcionavam direito em grupo. Funcionam individualmente quando você trata com o paciente, mas quando você vai para o grupo eles não funcionam. Tem mais uma pergunta? Porque ela está gravando. É mais fácil. Ela está gravando e aí é mais fácil. Eu não vou pedir para você falar teu nome, se apresentar. Sim, eu comecei a trabalhar. E a pergunta que eu queria perguntar é assim, o que eu estou fazendo aqui? Tá. Por que você está trabalhando? Elemental. Tá. Alguns pacientes, na verdade, eles deveriam estar trabalhando há muito mais tempo. E a doença veio para te resgatar. Para te colocar no eixo e falar, filhão, olha aqui, você vai ficar doente porque você vai procurar um caminho e alguém vai falar para você que você precisa trabalhar, para você resgatar toda aquela parte. Vou dar um exemplo assim mais claro. Câncer. Existem três meios como uma pessoa fica doente. Uma decepção muito grande. A pessoa teve uma decepção na vida assim, aquela arrasadora. Perdeu algum parente muito próximo, ou teve uma perda muito grande, e não soube conduzir aquilo e ficou acidificando o sangue por dentro. Então você acidifica o sangue todo dia, célula cancerígena, adora meio ácido, ela começa a se proliferar mais do que as células normais, que precisam do meio alcalino, e aí você desenvolve um tumor. Outro é hereditário. Sua mãe teve, sua avó teve, e aí você tem chance também de ter pelo DNA. E o terceiro é a alimentação e é toda essa química que vocês enfiam no corpo sem saber nem o que significa um componente químico daquele. Vocês nunca tiveram curiosidade no Google e botar o que significa isso, o que essa porcaria aqui faz. Mas alguém falou que é bom, você enfia no corpo. Mas aquele alguém que falou que é bom também não é estudioso, não sabe nada de química, não sabe nada de medicina. E me desculpa os médicos aqui de plantão, esses dois aqui, mas tem muito médico que não tem noção do que é química, não estudou farmacologia, não sabe nada de química, e o laboratório ele está afim de sentar o dinheiro em cima do médico, fazer dinheiro em cima, porque é assim que eles fazem dinheiro. Receita isso aqui, dá isso aqui, eu te dou uma viagem para um congresso, faz isso aqui. E aí virou uma indústria escrava. O médico, para ir para o congresso, ele receita os remédios
E aí vira um ciclo vicioso. Não estou falando que todo remédio é bom, nem todo remédio é ruim. Mas química a longo prazo vai causar um dano no seu corpo. Isso é um fato. Não tem como fugir disso. João, deixa eu te interromper. Mas os Alguém médicos. que fala no microfone. Nós sabemos que os médicos. Nós sabemos que os médicos são sacerdotes de Deus. Eles vieram aqui para curar. Então, por isso que todas as pessoas que vêm aqui, a gente diz, não abandone os seus tratamentos médicos. Então, quando ele diz assim, que as farmácias, a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro e fica impondo aos médicos isso, aquilo, aquilo outro, um médico estudioso, um médico que realmente é médico, não entra nisso que você está falando, você está generalizando muito. Não, estou generalizando. Olha só. No informativo vocês vão ver, para você não abandonar o seu tratamento médico, tudo. Eu não estou falando que médico é uma entidade ruim. Eu estou falando que o uso prolongado de químico não precisa ser só remédio, tá? Você usar comida industrial, você usar determinados produtos todo dia sem saber para que serve, vão causar danos à saúde.